vou falar depois. O Cláudio, em Vila Angostura, a Luli, em Buenos Aires, e o Charlie, em Búzios. 3 argentinos? O Charlie é meu cunhado. A Luli é filha dele. E o amigo dele, Cláudio, é assinante do 247. Cadê? Deixa eu ver vocês aqui. Onde vocês estão? Olha só, o Arueira está aí já. Arueira, você tá... Que cara bem comportada é essa? Fez a barba? Fiz a barba. Fez a barba? Fiz, eu tava gravando umas coisinhas, então fiz a barba para ficar menos... Estava gravando o saxofone. Nós estamos fazendo com o Igor essa coisa de juntar as telas Estamos fazendo umas canções. E deu certo? Tá dando certo, já tem um clipe. Mostra pra gente depois, pô. Ainda não é público, mas eu posso mandar para você, Zé. Eu recebi um clipe hoje, eu mandei para o grupo, não mandei? Do cara cantando New York, New York. Muito bom, muito engraçado, muito engraçado. O dos Beatles que eu recebi também é muito bom. Wash your hands. Muito bom. Depois eu vou passar aqui. I have to wash my hands. O Arueira, depois vai ter que ter um saxofone pra gente, hein? Não, hoje é violão que você prometeu, querido. E eu? Exato. Gente, começamos aqui o nosso... O bichinho está até aqui do lado que eu estava tocando, mas não vou... Anunciado na programação do 247, 11 horas, sei lá, 11 horas, a hora do Conde. Tá a hora do Conde, é isso mesmo, querido, é a hora do Conde. O que você está falando do 247? Estamos no canal do Conde aqui. Mas está anunciado lá no 247. Não, mas deixa. Eu trabalhei o dia inteiro hoje no 247. No 247. No canal do Conde. Eu quero transformar a vida de vocês. Tá bom? Ei, peraí, deixa eu fazer aqui Vai lá. Público super. O canal é seu. O canal é seu. Aqui, deixa eu só atualizar aqui. Deixa eu saudar todo mundo aqui. Espera aí, calma, que a gente vai começar. Leonardo Leon, querido Kevin Marmatz, Margarete Oliveira Nascimento. Conde, hoje não consegui acessar nada do 247. Juliana Monteiro, eu gosto da live do Conde porque eu não gosto de nada certinho, na mesma hora, na mesma doideira. Deixa eu ver aqui, Kevin Marmato mais uma vez aqui, saudações. Itamar Sier, querido, grande pianista, um dos maiores do mundo. Olá, Gustavo Miguel. Eu adoro o Itamar Sier. Gente, seguinte... Itamar é um craque. Dos amigos argentinos que estão assistindo assim... Vamos falar deles. Falar em espanhol aqui para os amigos porteños. Temos que hacer una saudación a nuestros amigos porteños que están nos asistindo agora. Charlie, vou cantar um bolero. Que é meu cunhado. Tenho um cunhado argentino. Después temos o Cláudio, que está em Vila Angostura. Vila Angostura é uma cidade cerca de Bariloche, muito linda, em Patagônia. E depois Luli, que é a hija de Charlie, que nos está assistindo desde Buenos Aires, desde a província. É família. Eu falei para o pessoal... Boa noite a todos. Hoje o programa vai ser fofo que nem o Miguel Paiva. Arueira, agora você vai cantar uma música, um tango em espanhol para Não vou cantar tango. Eu canto boleros, às vezes. El dia que me quiera. Esse é um tangão. Hello, não marque as horas. É assim, eu canto bolero. Meus queridos... Nem parece que nós estamos vivendo uma quarentena, de uma super epidemia. Nós estamos aqui alegres, felizes, contentes, falando espanhol, cantando. Falando espanhol é otimismo da nossa parte. Olha só, vou mostrar uma imagem para vocês para a gente começar o nosso programa. Vejam só o Alberto Fernandes, presidente da Argentina. Voy a ser duro con los que especulam e despiden gente. Ele está em cadeia nacional agora. E recebi de uma amiga argentina, querida Simone, beijo para você, não sei se ela está assistindo a gente. Ele está esticando a quarentena até o dia, deixa eu ver aqui,
Você vê que nós estamos completamente na contramão, né? Só ver o dia aqui, até o dia 12 de abril, enfim, e possivelmente a gente vai entrar num circuito muito mais delicado depois. Eu vou passar para vocês, primeiro o Aroeira, depois Miguel Paiva, para fazerem aí as considerações iniciais do nosso programa, dentro dessa quarentena que nós estamos aqui. Nós estamos aqui, acho que a alegria é um pouco de tensão também, né? Mas quero para o Aroeira. Vai lá, querido, tudo bem? É o clássico rindo de nervoso. Eu ouço isso desde criança. Não, o fulano está rindo, mas está rindo de nervoso. Como agora a gente está fazendo. Então, assim, bom, um apanhado da coisa. Nós não estamos só na contramão. Até quem está na contramão, na atual conjuntura, costuma ser mais educado e um pouco mais cauteloso. Eu falo de Trump e até de outros presidentes por aí. O nosso, ele não só está na contramão, como ele está dirigindo um tanque Sherman, sobra de Segunda Guerra Mundial, passando por cima de gente, cachorro, carro, o que aparecer na frente. Foi confraternizar com Clark, claro, aquilo era Clark, em bairros como Ceilândia, bairros pobres de Brasília, como se ele estivesse querendo levar o vírus, porque a comitiva dele é absolutamente suspeita em qualquer situação. Sempre, afinal de contas, todo mundo que estava naquele avião pegou o vírus. Então, esse cara não está só na contramão, mas está ficando cada vez mais isolado. É o que eu tenho lido direto em tudo, na imprensa de cativeiro, na imprensa semi-domesticada e na imprensa absolutamente selvagem. Agora a imprensa de quarentena, tá ficando... E agora todo mundo de quarentena. Não, a imprensa tem ido, eu sei que a imprensa está funcionando, está indo e voltando. Todos os jornalões estão fazendo isso. O repórter vai para a rua. Mas essa é a situação que nós temos. Alguém vai amarrar o guizo no pescoço do gato, foi uma imagem que eu li aí também. Quem é que vai executar? Porque o Maia não quer abrir impeachment. Um pouco de razão. Os dois que abriram impeachment terminaram em desgraça, né? O Ibsen Pinheiro e o Cunha. E não é superstição, é vendetta. Pode apostar que tem gente que vai se vingar de você. Mais cedo ou mais tarde. É maldição. É maldição, mas é vendetta, viu? Porque tanto no caso do Ibsen quanto no caso do Cunha, os caras estavam doidos para se livrar desse. Mas a pergunta que eu faço... Fala, Conte, fala. Não, só falar do Maia uma coisa. Eu acho que ele poderia entrar para a história como uma das pessoas mais importantes, um dos políticos mais importantes do Brasil, se ele quisesse. Agora, ele parece que não quer. Ele quer ficar ali, enfim, cozinhando. Talvez ele prefira entrar para a história pela porta dos fundos ou pela porta do lado. Não sei. A questão o pai dele é inteligente, enfim, poderia dar... Ele também. Quando há uma solicitação popular, como a que está correndo, que já está em 700 mil assinaturas, quando há uma solicitação popular, a Câmara é obrigada a aceitar o processo de impeachment. Ela não pode julgar se é pertinente ou não, né? Porque aí é uma ação popular. Não posso te garantir. Também não sei, pois é. Também não sei. Agora, eu acho que pode. Aquilo é uma indicação. Pode entrar na pauta. É estranho. Pode entrar na pauta e ficar sentado em cima dela. A questão é por que ele ainda não faz isso? Eu acho que, além dessa brincadeira da superstição e da maldição do impeachment, ele deve também ter uma certa dimensão da correlação de forças lá dentro. E, além disso, tem esse ditado que diz: essas coisas só acontecem quando está tudo resolvido. Quer dizer, só se faz reunião depois que já está tudo decidido. Claro. Então, na hora que acontecer, porque eles tomaram a decisão e todos os acordos foram feitos. É o que eu acredito. Paulo Nogueira, a gente conversou na semana, ele disse uma coisa muito bacana. Ele falou de um ditado, acho que do Emerson, enfim, nessa cultura dos ditados aí dos anglo-saxões, diz assim: você nunca ataca um rei, e é uma metáfora do xadrez, né, que a gente gosta, né, Roy? Você joga xadrez também? Isso é bom. Não, eu não jogo, não. Nunca ataca um rei se você não puder vencê-lo. Então, ele diz que o rei ainda não vai poder fazer o checkmate ainda. Miguel, passo para o Eira, depois Miguel, vamos rodar. Uma outra frase do xadrez é que a ameaça é mais forte do que a execução. Mas essa, Sim. Quem está usando é o Bolsonaro. Ele nos ameaça todo santo dia. A gente está usando um princípio do xadrez, que é não atacar o rei quando ele ainda está forte, mas você tem que ir minando a resistência do rei e atacar. Geralmente você precisa de um ataque para abrir. Será que o Maia acha que nós não temos essa força? Eu não sei, porque o Supremo não é confiável.
Mas a impressão que eu tenho é que uma boa parte do Congresso endossaria isso. Eu acho que o impeachment, ninguém fez pesquisa, mas eu acho que o impeachment passaria. A impressão que eu tenho é que passaria. Vocês não acham O que, problema é que é lento. fora o impeachment, eu acho que deve existir outros recursos, eu não sei, principalmente num estado de calamidade que a gente está, talvez abra a possibilidade para isso, eu não sei. As conversações, certamente o Mourão está conversando com... Deu uma entrevista para a Folha hoje que eu vou te contar, viu? Pois é. O Mourão não está quieto, ele é mais discreto do que o Bolsonaro, provavelmente mais inteligente também. Não é esse brutamonte dirigindo um tanque, um carro O Sherman, Bolsonaro disse que é. como o Aroeira. Claro que o Bolsonaro O disse que é. Bolsonaro falou que ele é mais grosso do que Para ele. ele interessa. Ele disse Não isso. ele vai jantar no Rio de Janeiro, nos restaurantes com a mulher, ele frequenta, entendeu? Ele gosta de ir ao teatro, ao cinema, ele é um cara diferente. Ele é um cara Tá diferente. vendo? O Miguel conhece. Você conhece o Mourão pessoalmente? Não, eu nunca encontrei com ele, mas eu sei de pessoas que já encontraram, sei que ele já foi na Fiorentina, entendeu? Que é um reduto da intelectualidade teatral carioca. Ele já esteve lá. Sim, todo mundo. Pois é. Então, eu acho que isso é uma articulação que ele não é bobo nem nada, entendeu? Ele deve estar fazendo isso. Agora, não sei quem me disse, o Aroeira que me jogou essa notícia ou esse desejo hoje dessa suposta conversa de Fernando Henrique, Ciro Gomes e Lula tentando articular uma frente. Isso apareceu naquele nosso grupo. Pois é, exatamente. Se apareceu é porque alguma coisa deve ter. Quer dizer, então, tem vários movimentos vindo de todos os lados, inclusive quem cria o movimento maior é o próprio Bolsonaro, porque ele não sossega. Eu acabei de dizer para a Sinara comentou comigo numa charge que vai sair amanhã, ia sair hoje. Aí ela fez um comentário de manhã hoje comigo e disse assim, mas falta um celular. Aí eu retirei a charge, botei outra e refiz essa de hoje, incluindo o celular. Mas aí já disse para ela hoje, talvez não saia essa porque o Bolsonaro não para de me dar ideias, entendeu? Exato. Então, a gente Essa coisa de fazer charge com antecedência não está dando. Não está dando mais. Deixa eu ir para o bate-papo aqui. Alguém me lembrou uma coisa muito importante, mas eu vou ler alguns comentários antes de ir para esse comentário assim importantíssimo, né? Kevin Marmat dizendo, Adélio pode resolver. Olha que maldade. O Adélio podia estar lá naquela saída lá do Bolsonaro, né? José Rafael Nasser Caiafa, Bolsonaro está doido para ser empichado. Parece que ele busca isso, né? Pois quer deixar a bomba para outros, cuidando dessa víbora. Olha, não é de todo impossível que isso realmente esteja passando pela cabeça dele. Luciene Paes, mais fácil seria o impedimento neurológico e psiquiátrico. Hoje o Tom tem muita notícia para a gente falar, tem muita coisa para a gente comentar, vou trazer aos poucos para vocês. Olha só, eu queria achar o primeiro comentário que falou aqui do nosso querido Daniel Azulay. Inclusive, eu fiz a matéria dele, morreu estava com Covid-19, coronavírus, ele tinha leucemia, estava internado, segundo o laudo e o comunicado da equipe médica, ele contraiu o coronavírus internado e morreu em função do coronavírus. O Azulay é um dos grandes cartunistas também do país, e todo mundo aqui está pedindo para vocês comentarem essa morte triste, trágica do Daniel. Eu até escrevi um texto, postei um texto no Facebook ontem que teve um compartilhamento enorme, porque o Carlos Bolsonaro saiu espalhando a notícia que ele não tinha coronavírus, coisa nenhuma, que a família estava mentindo e que ele morreu de leucemia. É claro que ele tinha leucemia, mas o coronavírus age como a AIDS. Você não morre de AIDS, você morre de uma doença que a AIDS, que o vírus da AIDS facilita a expansão desse mal e te mata. O coronavírus está agindo assim, tanto é que é mais perigoso para pessoas que já tenham certas doenças crônicas, e foi o caso dele.
Ele estava tratando de uma leucemia, a filha dele... Eu seu post aqui, viu? Só para falar. Está aí o texto que eu fiz. A filha dele, inclusive, estava vindo de Miami para fazer a doação da medula para ele, entendeu? E não deu tempo, porque ele pegou o coronavírus e acabou o processo sendo rapidíssimo e ele morreu. Quer dizer, mesmo a morte do Daniel Azoulay, que eu fiquei tristíssimo, que era uma figura muito querida, eu já sabia que ele estava com algum problema, mas uma pessoa pode viver com leucemia a vida inteira, ela se trata, faz especialmente com transplante. Né? Exatamente. E não, então vem esta figura. Eu tive um acesso de ódio ontem, quando eu li o comentário dele. Eu fiquei tão indignado, foi uma das poucas vezes que eu fiquei pessoalmente indignado com esse governo. É o modus operandi dos Bolsonaro. O Bolsonaro está fazendo isso o tempo todo. Ele faz coisas para a gente ficar desconcertado, indignado, sai na rua e faz o pronunciamento tosco. Arueiras, fala sobre o Daniel para a gente. Olha, eu conheço, vou falar sobre o Daniel. Assim, o Daniel é um educador. É um cara, assim, da minha lista de amigos cartunistas, tem 30, 40, numa revista chamada Pirralha, que eles estão montando, que eu faço parte do grupo. A quantidade de alunos do Daniel Azoulay é impressionante. O Daniel é um formador, ele realmente fez a cabeça e fez o traço e ajudou esses meninos, um monte de gente a construir traço, a montar. Então, ele não era um cartunista, ele raramente fazia cartoons. Ele era um educador e fazia quadrinhos de histórias infantis e tal. Mas ele criou uma geração de cartunistas, uns 30, 40. Ele até fez, há muitos anos, ele fazia uns desenhos, andou fazendo umas coisas assim da praia de Ipanema, em Leblon. Sim, algumas coisas mais interessantes, de minúcia, de muitos desenhos e coisas assim. Eu lembro. Não era um cartunista clássico. Não, era um quadrinho, a turma que ele tinha, os personagens, e essa relação dele com as crianças talentosas. Isso. Assim, de vez em quando existe esse personagem nas TVs do mundo inteiro. Essa década 60, 70 trouxe esse personagem no mundo inteiro. Gente que ajudou a criar as crianças. Os pais trabalhando e as crianças aprendendo a desenhar na televisão. Uma perda, um negócio terrível. E sim, ele morreu de coronavírus porque ele estava tratando a leucemia direitinho. Estava tratando. É uma comorbidade, como eles falam. Quem tem problemas de pressão, diabetes, muito fácil morrer nessa situação. E uma pessoa tão querida. Não importa o que o Carluxo... Ele desenhava, ensinava a gente a fazer o traço e tal. Era muito poderoso aquilo mesmo, na televisão, né? Sim, aquilo prende a criança e deixa... Isso dá razão para a criança. Quando eu falo, não falei brincando, é realmente impressionante lá no grupo da revista Pirralha a quantidade de jovens cartunistas de 30, 40 anos que aprenderam a desenhar com o Daniel Azoulay. Fiquei impressionado com aquilo. Falei, caramba, eu não sabia. Tanta gente uma geração. Conde, bota depois essa brincadeira os Três Porquinhos em homenagem ao Daniel Azoulay. Eu não fiz homenagem a ele, mas... Agora, o Carluxo serve como homenagem. Eu queria falar desse ódio deles. Eles não sabem pensar de outra forma, porque toda a vida deles é de ódio. Um cara, amigo meu, que conhece Bolsonaro desde jovem, desde quando ele parava o chevette cor de mostarda dele na frente da Academia Agulhas Negras, e ficava lá gritando, falando impropérios. Esse mesmo estilo de ódio, de confronto, que ele levou para a Câmara, ódio, confronto, ódio, confronto. Afirmações inacreditáveis, uma atrás da outra. E é a última, esse encontro na Ceilândia, ele dizendo para os brasileiros, sejam homens, saiam à rua, vão enfrentar, sejam homens, olha bem o que esse imbecil... Vamos enfrentar essa doença como homem, não como mulher. Como homens. Vai morrer gente mesmo, aceita, é da vida. Olha bem como é que ele fala. Esse sujeito não pode continuar. Então, meu lema é terminar cada fala minha com esse sujeito não pode continuar. Querido Renato Arueira, Miguel Paiva, vamos fazer aqui uma pequena pausa aqui para eu fazer a leitura dos comentários, mas eu acabei de receber, eu tenho de dar essa informação em primeira mão aqui
O The Washington Post acabou de publicar essa manchete. Uau! Está colocando o Brasil em risco, ele precisa ser empichado. The Washington Post. Eles estão assustados também com o Bolsonaro. Eu acho que agora, ó, matéria da Rosana Pinheiro Machado, acho que deve ser uma correspondente do Washington Post no Brasil, a antropóloga da Universidade de Bar. Então, tem a matéria aqui, e a gente percebeu hoje que o Twitter hoje, queridos, público aqui, eu vou atrasar um pouco a leitura do bate-papo, porque esse assunto é muito sério. Então, imprensa internacional agora talvez vá realmente ir na jugular do Bolsonaro, ele merece, né? A gente sabe disso. E o Twitter hoje, pela primeira vez, bloqueou posts do Bolsonaro. Eu estou até com... O próprio Bolsonaro. Para mim, não bloqueou ainda, não sei, vou verificar e vou colocar o vídeo aqui para a gente ver também, mas violou as regras de uso da plataforma. 2 tweets do Bolsonaro. Ele devia ser multado e ser extraído do Twitter de uma vez. E aí eu queria que vocês comentassem, então, primeiro essa manchete do Washington Post, que acabou de sair, primeira mão aqui para o público do Távola Quadrada especial de domingo, e essa situação absolutamente esdrúxula de hoje, quer dizer, ele sair no meio das pessoas ali... Essa manchete do Washington Post é sintomática, porque, claro, os Estados Unidos estão passando por um problema seríssimo. O Donald Trump, que é o Donald Trump, está tomando atitudes bastante condizentes com o tamanho do drama, né? Que é o grande ídolo dele. Então, é evidente que o Washington Post começa a se preocupar com o que acontece aqui, porque se lá eles estão preocupados, estão tomando as atitudes certas, como é que aqui vai ficar essa esculhambação? Entendeu? Um país entregue a um assassino, entendeu? Então, é evidente que o Washington Post, como um jornal sério, coloca esse tipo de preocupação, entendeu? O que o Bolsonaro fez hoje é típico do cara que é o chefe da gangue, entendeu? Ele vai lá e depois ele fala: eu não fui lá, não convoquei ninguém, não é como se eu disse, vamos lá, oba. Que presidente é esse, gente? Que presidente é esse que nós temos nesse país? É inacreditável como é que a gente tem que ouvir. Eu hoje fiquei enjoado, eu tirei a declaração dele, troquei de canal, porque eu não queria mais ver o Bolsonaro. Eu estou chegando num ponto que eu não quero mais vê-lo. Ele está me causando mal, entendeu? É evidente. E eu acredito que muita gente esteja. E o Twitter tirou os tweets dele porque ele feriu as determinações do Twitter em relação às determinações da Organização Mundial de Saúde, que é uma questão que envolve o planeta inteiro. Então, por ele isso, vai... Então, ele está começando a criar problema, ele se acha o único no planeta inteiro que tem razão. Ele cada vez mais todo o planeta. Ele leva isso para o seu público. Ele vai usar isso para o seu público. Ele vai dizer que o Washington Post faz parte da esquerda e da imprensa americana. O Trump também acha isso. E vai, apesar de ser, e vai usar isso. Eles usam tudo, eles só falam agora com a sua bolha, com o seu público. Há um bom tempo já que eles estão fazendo isso. Eu só estou aqui, viu, Aroeira? Esse tweet está mais disponível porque violou as regras do Twitter, saiba mais. Eu acho que é esse aqui, mas ele está aqui. Além disso, o Washington Post também está preocupado com o seguinte: o Brasil é um parceiro comercial, tem muitos negócios com os Estados Unidos, e o Bolsonaro está criando um país que vai ter que ficar em quarentena permanente, vai destruir as estruturas. Já há estudos dizendo o seguinte, que você, com a quarentena, você salva a economia também. Sem ela, você ajuda a destruir a economia. O contrário exato do que ele está falando. E a maior parte desses estudos é de gente muito séria, muito, muito séria. Aquele biólogo que está ganhando um certo prestígio aí, porque explica muito bem o que está acontecendo, o Átila, vai dar uma entrevista no Roda Viva, se eu não me engano, ele está animado com os números brasileiros, porque diz o seguinte: o Brasil, talvez pelo tamanho, inclusive, pela distância, não é tão simples andar de um lado para o outro quanto na Itália, ele está mantendo os números dentro de um limite que a gente pode conseguir controlar essa epidemia mantendo-a dentro dos hospitais. Mas se a gente abrir a quarentena... No Brasil. Hein? É bom não esquecer
que o Brasil tem um caso de subnotificação um pouco... Subnotificação é o caso do mundo inteiro, porque ninguém está fazendo teste em todo mundo, exceto 3 ou 4 países. Pelas mortes. Meu filho me explicou mesmo, são as mortes, ele está falando das mortes. As mortes, já se sabe até direitinho qual é a mortalidade do Covid. Direitinho não, mas você tem uma boa noção de qual é a mortalidade real dele, quando tratado e tudo. Mas é impressionante, segundo o ASO, é o seguinte, está funcionando. Se a gente mantiver isso, nós vamos conseguir que menos pessoas morram. Se a gente parar com isso, a gente vai perder o controle. Aí você volta para o sistema caótico num minuto. Deixa eu só aproveitar, já que você tocou nesse tema, antes de passar para o Miguel aqui, depois se você quiser complementar também, porque é importante. Ó, essa notícia aqui também é notícia quente, falando sobre as mortes, né? São Paulo tem 6 vezes mais mortes por coronavírus que a China por dia. Ó, são os primeiros... Atual quadro da China, não é? Não, os primeiros 13 dias. Nos primeiros 13 dias. Morte conta 13 dias. E aí, aqui, ó, de acordo com o balanço feito pela Secretaria de Saúde, estão morrendo, em média, 7,5 pessoas por dia, desde que o primeiro óbito foi registrado dia 17 de março. Em um intervalo similar de 13 dias, a China teve média diária de 1,3 óbitos, de acordo com o levantamento feito pelo governo. Eu espero que eles estejam usando justamente o começo da... É uma outra leitura da estatística. Mas é que é uma outra leitura que diz o seguinte... Se esperava... Deixa eu só justificar por que eu interrompi você. Porque a gente está num embate de informação, a gente tem de ser muito responsável nas nossas manifestações de otimismo. Eu tô vendo Não é otimismo, Conte. Ouça o que eu estou te dizendo. A primeira avaliação foi de dobrar o número de mortos a cada dia. Essa foi a primeira avaliação a partir dos números italianos e espanhóis e pela falta de centro no combate à coisa aqui. Na verdade, é o seguinte, os números não dobraram, são altos, e é o que o Átila fala, é o seguinte, se continuarmos, há uma chance razoável, se continuarmos com essa quarentena horizontal dos primeiros dias, há uma chance razoável da gente conseguir ter um mínimo de controle sobre essa epidemia. Não dá para chamar de otimismo isso que eu estou dizendo. Mas, por outro lado, ele diz da mesma forma, se você quebra essa quarentena, você volta para o sistema que é o caos em 2 dias, 3 dias você pode voltar. Porque, de novo, entra numa curva que é muito ascendente. Essa é a questão. Países conseguem controlar e outros não. Nós estamos no meio do caminho. Decisões tomadas agora vão dizer o que acontece. Eu acho que essa projeção mais otimista ou realista eu tenho também. Se a gente continuar... Eu não sei se a China, como começou lá o processo, entendeu? Pode ter tido uma propagação mais lenta mesmo, entendeu? A gente não sabe. O que acontece aqui no Brasil... A China decretou a quarentena muito tempo depois também, entendeu? O que acontece aqui é que nós decretamos a quarentena num tempo aceitável, digamos assim, entendeu? Então, eu acho que se a quarentena continuar funcionando, se nós respeitarmos essa decisão, que é uma decisão única para a gente frear esse vírus, pode ser que os números comecem a reverter lentamente num quadro dramático. Eu não estou dizendo que... Eu acho que eles vão subir. Não, eles vão subir, mas comece a subir de uma outra maneira ou tenha um tempo mais curto, entendeu? Para começar a reverter. Essa é a ideia. Se a gente acontece que nós manter o sistema não lotado... Nós estamos brigando contra um pessoal que não quer isso. Quer dizer, o mercado está relutando muito, os economistas estão relutando, por mais que eles sejam vítimas, por mais que eles tenham amigos que tenham contraído o coronavírus na festa de fulano ou no clube e tal, eles são fanáticos defensores da economia. Então, eles, do mesmo jeito que eles acham que a economia forte deles vai favorecer o trabalhador, eles acham também que a economia forte vai ajudar a salvar o país. Eles cometem... Há economistas... Estão rachados. Os economistas estão rachados. Fazer aqui uma estão rachados, claro, mas tem boa parte que acha.
Posso? Deixa eu pedir licença para vocês. Tá, eu queria só complementar um negócio aí, porque... Não vou deixar você complementar. Não, toda hora você está brincando. Ô, Niri, quarentena do Aroeira. Gente, a chave é tratar. Quando você consegue tratar, você diminui muito o número de mortes. E, por enquanto, o SUS ainda está conseguindo fazer isso, com aqueles problemas de sempre, mas está conseguindo fazer isso. Vamos pipocar um caso aqui, outro ali. Se você ultrapassa essa capacidade, os números de mortes crescem assustadoramente. Essa é a questão. Essa é toda a questão desde o começo. Posso falar uma coisa para você? Desculpa, mas eu não vou deixar meu ceticismo de lado dessa vez. Você se lembra, antes de chegar a isso, o que você falava sobre? Que não era para ter pânico. Mas, olha, você estava fazendo a mesma coisa que fizeram com o Drauzio. Não. Até então, era essa visão que todo mundo tinha. Não é certo. O problema aqui é outro. Vai ter morte, muitas. Só que se você conseguir manter a quarentena, você evita milhares, o cálculo chega a 500 mil... Então, olha, chega a 500 mil pessoas. Milhão. Isso, pode chegar até um cálculo. 500 mil mortos nos Estados Unidos também. Um cálculo pior chega até a 2,5 milhões aqui no Brasil. O mais importante pesquisador americano. Agora, vamos pegar umas questões pontuais aqui. Por exemplo, Donald Trump está estendendo a quarentena até o dia 30 de abril. Alberto Fernandes acabou de estender até o dia 12 de abril. Nós temos aqui um quadro diferente no Hemisfério Sul. Eu vou ler alguns comentários agora do nosso público aqui. Gabriel Sfá. Eita, o Conde dando piti tá parecendo aquela apresentadora da CNN que não gostou de ser interrompida, tá vendo? Mas daqui a pouco eu vou estar que nem a Gabriela Prioli, né? Sendo ameaçado de morte e sendo demitido, né? De algum lugar que eu não sei, porque afinal de contas eu sou um sujeito aqui que está no canal e tal. Spell Penélope. Além do mais, da China para cá, passando pela Europa, as mutações estão ocorrendo. Marcos dos Santos, a chave é o isolamento e pronto. Vaulicéia Leixo. Não vou ler o comentário da Vaulicéia Leixo, não. Não, tudo bem, eu leio. O Aroeira é um doce. Olha lá, eu estava falando Vaulicéia Leixo. Vai passar a quarentena com ele. Vai passar a quarentena com ele. Leva o Aroeira para a sua quarentena. Tem gente que vai morrer com raiva dos planos de saúde. Enfim, são muitos problemas. Deixa eu ler mais alguns comentários aqui. Saudar a Ana Paula Paz de Paula. Átila tem cenários. A quarentena, que é o biólogo, né, pode reduzir os números, mas ainda vai ser alto. Tem muita informação circulando sobre cadáveres, sobre subnotificação. Eu recebo informações assim diretas de gente falando, não, mas não tem exame no hospital. Eu quero fazer, não existe. Eu quero pagar 350, não tem exame no hospital. Bom, vamos, porque nós temos um presidente psicopata, demente, e é a maior ameaça ao mundo nesse momento. E aí, eu queria trazer o tema das carreatas, né? Que também vai ao encontro, digamos assim, da questão de classe, né? A gente vê empresários dentro dos seus carros, é uma coisa assim, realmente acho que é o esgoto mais profundo que a gente já alcançou numa situação como essa. Quer dizer, o empresariado saindo de carro com os vidros fechados, pedindo para voltar, as pessoas voltarem a trabalhar para eles no meio de uma pandemia. De metrô e ônibus. De metrô e ônibus lotado, quer dizer, então eu vou pegar a charge do Miguel, vou passar para o Miguel, depois a Aroeira fala, para a gente ir. Vou colocando umas imagens aqui enquanto vocês forem falando. Miguel Paiva, fala para a gente. Carreata do Apocalipse, Miguel Paiva. Olha, eu fiquei impressionado com a qualidade dos carros, entendeu? Naquela carreata. Tudo carro importado, 0 quilômetros, motores turbo, a diesel, um espetáculo, um desfile da indústria internacional. Essa aí é uma charge, essa é a charge que eu pedi em homenagem ao Daniel Azulay. Não é um desenho dele, mas é uma charge infantil, num tema absolutamente adulto, os 3 porquinhos dizendo para o lobo ficar em casa. Entendeu? Desenho seu, olha, eu quase não tinha reconhecido. Hã? Desenho seu? Eu pensei que era... Não é meu, não. Eu peguei o desenho clássico das historinhas. Que parece aquele italiano. Tinha um italiano que desenhava. Eu nem sei de quem é esse. Eu peguei simplesmente e coloquei a legenda.
E eu fiz a charge da carreata, que era o que você queria colocar. Vou pegar aqui também, peraí, calma. É a da capa. Eu fiquei impressionado. Primeiro que essas carreatas já começaram, desde que começaram mal, né? Poucos carros sendo vaiados, teve uma cidade que jogaram bosta de cavalo dos carros, entendeu? Houve uma reação a essas pessoas completamente malucas que estão defendendo o fim da quarentena. Quer dizer, são pessoas que não... E os carros mostram que não tinha povo nenhum ali, quer dizer, era só classe média alta desfilando os seus automóveis, querendo que os seus empregados voltassem ao trabalho rápido, porque a carreata não era por eles, era pelos empregados deles que voltassem ao trabalho. Eu vi uma foto de uma manifestação em Salvador a favor do fim da quarentena, a favor do Bolsonaro, que tinha assim, meia dúzia de pessoas e a legenda dizia manifestação contra a quarentena, mas eles acabaram seguindo a recomendação e não formaram multidão, entendeu? Não formaram aglomeração. Olha só, os carros maravilhosos todos, olha só, viu? Só carrão. Toma o valor desses carros aí, você ia salvar muita gente do SUS, dos efeitos da pandemia, entendeu? Olha que absurdo, gente. Quer dizer, com a bandeirinha do Brasil, isso é muito degradante. Olha, dentro do carro. Fala sério. Como é que a pessoa tem... Esse carro é oficial, até. Uma moça, uma mulher, como é que ela tem coragem de defender? É porque não é ela que está indo pegar a condução para ir ao trabalho. Olha, a criancinha, coitada. E eles se aglomeraram, né? As manifestações que tiveram de pessoas sem carro, eles estavam juntos. Agora, não é gratuito, né? Sim, literalmente não é gratuito. Olha só. É que tem uma ideologia mesmo, com livros e tudo mais, com gente dizendo, fazendo afirmações sobre isso, que é importante, de certa forma, sobrevivencialistas, criança ali, inclusive. É importante que morram algumas pessoas, de certa forma, que o Bolsonaro está reproduzindo quando ele vira e fala: seja homem, vá para a rua. Você não quer arriscar, ou quer viver para sempre? É um risco, mas é assim mesmo. Há uma ideia desse tipo correndo, que é a ideia de abandonar a própria sorte, o migrante, o desesperado, o fugitivo da guerra, o invisível da rua, o pobre, o miserável, o negro do quilombo, o índio. Abandona a própria sorte ou até, se você precisar das terras deles, vai lá e mata mesmo. Esse pessoal quer impor isso como maneira de pensar. Em vez de empatia, isso. Eles acreditam que dá para todo mundo pensar desse jeito. Isso me assusta mais do que qualquer outra coisa. Esse pessoal... Você ficou indignado, Miguel? Eu também. Fiquei enjoado fisicamente também, vendo essa carreata. Eu me senti muito mal. Quando eu vi uma cena da ponte estaiada de São Paulo, ali em frente à Globo, que não foi hoje, postaram isso. Não, foi alguns dias, mas aquele ali é pior ainda, porque tinha umas pessoas que estavam fanatizadas, estavam histéricas, gritando: seus comunistas, vocês vão morrer todos! Entendeu? É uma coisa assim tão apoplética que eu, além de ficar enjoado, eu tenho medo. Eu fico com medo dessas pessoas. Agora, o que parou muito hoje, né, nesse noticiário aí do final do domingo, nesse momento, a repercussão, mais uma vez negativa, e, por sua vez, o Bolsonaro logra êxito de novo. Porque, quando ele fez aquele pronunciamento tosco lá em cadeia nacional... E o que aconteceu na prática? Ele chama todo o noticiário para ele de novo. Todo mundo chocado com o Bolsonaro, mas ele acirra o seu exército, as suas falanges, e volta, digamos, a deixar todo mundo paralisado. E está todo mundo pedindo agora impeachment de Bolsonaro. Pedindo... Mas ele também cava a própria Eu estava até desesperado no seguinte sentido: eu não aguento mais, não existiu uma atitude da sociedade brasileira. Eu vou começar a apoiar o Bolsonaro para ver se os bolsominions se confundem e começam a pedir para ele cair. Falei: nossa, eles estão apoiando o Bolsonaro, então vamos pedir para ele cair. Então a gente diz que você está querendo uma capacidade de conexão que não tem ali.
Eu quero causar desorientação também. Já é tarde. Esse navio já zarpou. Causar desorientação nos bolsominions. Esse navio já... O que a gente pode fazer? Não, porque, é sério... Eu acho o seguinte, a sociedade, infelizmente, tem essa coisa lenta. Não tem jeito, Conde. Ela se movimenta devagar demais, ainda mais que a gente não pode ir para a rua. Nós não podemos ir para a rua para poder... Nem eles têm ido mesmo com coragem, não. São as claques quem é obrigado, porque não é só a quarentena, todo mundo ficar em casa. Se o Estado não ajudar uma parte da população a ficar em casa, ela não vai poder ficar em casa. Ele está contando com isso. Lógico. O Estado precisa fazer chegar da forma mais rápida possível aquilo que votou lá em Brasília. Os 600 ou 1.200, dependendo da situação, rápido, porque o pessoal está sem comida. Essa é uma situação que o próprio Santos Cruz comentou outro dia. Esse cara não pode continuar fazendo isso numa epidemia dessas e ele provocando comoção social. O general falou isso do Bolsonaro, numa entrevista. Nós temos as condições para ele ser retirado. Concordo com todos vocês, os dois. Cadê o pessoal que vai tirar? Tem que ser para já. Cada dia lá aumenta o nosso barbaridade e não fazer nada. Como é que vai ser? Cada dia aumenta o nosso risco. Isso aí eu mandei um texto que eu escrevi hoje que mostra como... A ilustração, hein, Miguel? Bonito desenho, hein? Porra. É acabar com o coronavírus, entendeu? Na mar. Bonito desenho, bonito desenho. Ficou bonito, né? Ficou bonito. Ficou bonito. Mas, enfim, a gente fica naquele dilema dividido entre anular, neutralizar, esquecer totalmente o Bolsonaro. Se houvesse um movimento... claro que é ilusório, se houvesse um movimento no país que esquecesse o Bolsonaro, colocasse o Bolsonaro realmente em quarentena, porque o país pode viver sem ele, entendeu? E principalmente pode combater o coronavírus sem ele, vai ser, inclusive, melhor, ele não vai atrapalhar. Temos um Ministério da Saúde que, mal ou bem, está fazendo as coisas, temos os governadores, temos as pessoas, os cidadãos que estão se comportando de uma maneira correta, a gente não precisa dele. Então, se houvesse um movimento nacional de segregar, de isolar o Bolsonaro, eu estou falando simbolicamente, é claro que eu não acredito que isso aconteceria, seria ótimo. Se a gente não desse esse espaço que o Aroeira estava falando, que a imprensa dá para ele. Hoje tinha no Fantástico uma foto do Bolsonaro, apesar de ser uma foto horrível, crítica, porque ele foi em close, assim, mostrando a pele dele, mostrando aquela pele toda manchada, uma cara assustadora, estava lá enorme, mas a gente está dando espaço para ele, entendeu? E é isso que ele quer esse conflito, ele quer esse tipo de relação com a nação, que é o conflito do cara, do chefe da gangue, entendeu? Que quer mais brigar. Posso meter minha colher nessa conversa? Por favor, mas meta mesmo. S'il vous plaît. Eu vou colocar um vídeo aqui para vocês do Berinjela, porque uma direção... Já vi, muito bom. Só para a gente dar aqui vazão ao contraditório. É um vídeo de 18 de março, mas a Marilene Felinto publicou hoje esse vídeo na Folha de São Paulo e eu quero compartilhar aqui. Ela falando só o seguinte, queria... Não sei se eu coloquei o som, espera só um pouquinho, deixa eu ver. Tá. Tava com som? Desculpa. Tava. Então vamos lá. Vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó, o trenzão aqui, ó. Que horas são agora? São 10 para 7 da noite, 10 para 19, né? Dá uma olhada nisso aqui, ó. Isso aqui é a população, isso aqui é o povo. Tô mandando um vídeo aqui pro governador João Dória, pro prefeito Bruno Covas. É que nem eu fiz um vídeo lá no hospital de Pirituba e o coordenador de saúde me ameaçou que alguém tem que parar esse berinjela. Vai ser difícil, viu, meu querido? Vai ser difícil, ninguém vai parar, não. Sabe por quê? Porque eu fui fazer o trabalho, doutor, que o senhor não faz, que é fiscalizar. Tinha 12 médicos lá na escala médica, só tinha um atendendo. Vocês assistiram os outros como otário, né? Aí, ó, dá uma olhada aí a população aí, ó. Todo mundo. Isso aqui é o dia a dia da população, certo? Vocês vão matar todo mundo. Sabe por quê? Vocês pararam o cinema, pararam o teatro. Sabe quem frequenta isso daí? É rico. A população mesmo que sofre aqui, ó. Todo mundo põe a mão no ferro, todo mundo se segura. Aí não tem ninguém de máscara aqui não, aí, ó.
Tá vendo? Vocês sabem o que vocês vão fazer, vocês não estão nem aí pra gente. Eu sempre falei, ó, meu pai morreu no corredor do hospital, sempre falei pra todo mundo, o dia que a gente precisar de saúde, o povo vai sentir. Agora é a hora que vocês vão sentir. Porque eu sempre falei, o que é nosso é de direito. Você entendeu? O poder emana do povo. Cadê o povo? Todo mundo calado. Agora a gente vai sofrer de verdade. Agora a gente vai sofrer de verdade. Porque isso aí, nunca ninguém passou isso aqui no Brasil. E agora a gente vai passar. Dá uma olhada aqui, ó. Vocês vão matar todo mundo tá prestes a morrer. E vocês não estão nem aí com a população. Beleza? É comovente. Assim, maravilhoso, é maravilhoso. A gente tem de dar realmente repercussão a isso, porque a situação é grave, quer dizer, e a Marilene Felinto, só para lembrar, ela escreveu um artigo falando que essa altura do campeonato, e eu aí faço até uma autocrítica, porque elogiar o Dória, elogiar o Witzel, a gente não está entendendo nada, que as coisas estão sendo eles estão sendo empurrados pela pressão da opinião pública, e o Bolsonaro é imune a essa pressão, mas, de qualquer maneira, é pouco. Tem de se fazer muito mais do que eles estão fazendo. Acho que tem uma cultura do brasileiro de elogiar a autoridade. Né? Não, essa autoridade é legal, o doutor e tal. Queria que vocês comentassem isso. Vamos lá. O brasileiro é palaciano por essência, né? O brasileiro, a atitude depois do golpe de 64, a atitude com a anistia, esse negócio de colocar uma pedra sobre, esse negócio de não julgar os militares, de tudo sempre acabar em pizza, entendeu? É um pouco esse espírito que a gente sempre torce para que o governante faça alguma coisa boa e a gente elogie ele. Aí estão elogiando o Mandetta, né, nos grupos, não sei o quê. Eu gostei do Grassi, porque o Grassi chegou e disse assim, mas eu continuo achando o Mandetta um bosta. Entendeu? Bundão. Um bundão. Ele disse bundão. A mesma coisa, um está ligado ao outro. Com as calças. Mas aí eu acho perfeito isso. Eu acho o Berinjela, esse depoimento, espetacular, entendeu? Porque espetacular no sentido trágico, porque mostra a realidade que está completamente distante do que eles estão falando na Rede Globo ou na Globo News, entendeu? Essa é a realidade que, quando o coronavírus atingir esse pessoal que eles querem que continue pegando o transporte público para ir trabalhar, vai ser assim, o pessoal entra no trem vivo e sai na sua estação já morto, porque a simbologia é essa. Não vai dar tempo, não vai dar tempo. Depois tem gente que associou as câmaras de gás do nazismo, né? Como se você... Exatamente. Você entra no vagão, sai lá na frente. Lembrou aqueles trens que os nazistas levavam, né? Isso que você levava. Dia 18, não foi? Dia 18 esse vídeo, não é isso? Esse vídeo dele. Eu tinha visto ele há um bom tempo atrás. Depois disso, diminuiu um pouco pelos números que o pessoal tem lá naquele site da transporte coletivo, diminuiu bastante o uso. Sim. Mas a situação deteriorou, porque os caras ficaram à medida do possível. Só que a comida acaba, é gente que o dinheiro entra, come, dinheiro entra, come. É da mão para a boca, como diz o provérbio português. Depois de 3 dias, 4 dias, você não consegue mais ficar, não tem comida para sua filha, você já pediu tudo que podia para os vizinhos, são muito solidários, mas não tem. Se o Estado não chega lá, acabou a quarentena. Então, é o que eu estava falando há algum tempo atrás aqui. Não é só, é legislação com ação. Porque se você proíbe todo mundo de ir à rua, você vai ter que jogar gente de volta, porque eles vão descer, estão mortos de fome. Se não levar a comida ou o cartão. Outro dia eu vi um banqueiro dando ideia, gente, a Receita Federal tem cadastro de todo mundo. É facílimo fazer esse dinheiro chegar à mão das pessoas. É facílimo fazer esse dinheiro chegar à mão das pessoas. Mas cadê o governo para fazer isso? Esse é uma daquelas coisas que é o governo federal que é capaz de fazer e não faz. Então, os governadores vão ter alguma margem de manobra e pode até, num caso ou no outro, diz que o pessoal no Nordeste está tentando sair, está tentando resolver problemas mesmo, conseguir até mesmo levar alguma coisa para as regiões mais pobres das cidades. Mas sem o governo federal, no final, porque está claro que há uma desobediência civil e poucos governadores estão adotando a política do Bolsonaro. Mas a maior parte vai chegar no limite, e vai chegar isso que o Berinjela mostrou. Se você não interrompe esse fluxo, todos os meus grupos discutem isso há um bom tempo já. Se você não interrompe a necessidade do pobre descer para trabalhar, ferrou.
E ele está querendo que ele desça para trabalhar, ele está dizendo para esse pessoal descer para trabalhar. Ele quer a comoção social. Deixa eu só mostrar a sequência das suas charges, das últimas charges, espetaculares. Começa aqui nesse cara, que é o cara lá do Girafa, né? É o hambúrguer do Madeiro? Não, esse é o do Madeiro. É do Madeiro. Agora sim, olha essa sequência aqui, né? Olha como explica tudo que a gente está passando. Primeiro é a roleta russa. É a melhor palavra que, para mim, define o Brasil. Roleta russa, com esse cara lá na... Mesmo se não tivesse um governo, já seria complicado. Está apostando 220 milhões de fichas. Pois é, aqui, outra histórica essa imagem, né? O Bolsonaro... Walking Dead. Fala um pouquinho para a gente dessa, Aroeira. Essa história é o seguinte, ele lidera um grupo que é crescente de uma certa maneira. Esses idiotas, eles continuam, não vou dizer que crescem, mas eles são duros de diminuir, aquele negócio não acaba. E esse grupo, ele conta com esse grupo para desestabilizar o país. De certa forma, é o que assusta todo mundo. A repórter que pede demissão da CNN, o Maia que está com medo de abrir o processo, a ameaça de morte que não sei quem sofre. Esse pessoal assusta de verdade. E o Exército, se não tomar uma posição, estão ferrados. Espetaculares, né? Essa do Miguel também, daqui a pouco eu vou botar do Miguel. A sequência. Foto daquele jornalista da F, né? Que conseguiu captar os... É o Joedson Alves que fez a foto. Do Bolsonaro, você fez aí uma sequência. É porque tem um texto aí que é assim, o Brasil não pode parar. Se você morrer e seus pais e avós que moram com você morrerem também, tudo bem. Tem mais pobres de onde saiu você. Perfeito. Muito interessante. Miguel, agora eu vou passar para as suas charges, para a gente mostrar aqui. Lembrando aqui o nosso público, né? Que 2 maiores cartunistas aqui do Brasil, no programa Távola Quadrada, e a gente sempre mostra os últimos trabalhos, estão no momento mais criativo, mais produtivo. A gente fica realmente admirado aqui com o trabalho de vocês. Passo para o Miguel e vou pegar suas últimas charges. Miguel. Eu devo até dizer que o momento é criativo, mas é um momento aflitivo também. Aflitivo demais. É muita ideia, você é bombardeado o dia inteiro com essas barbaridades. Eu não durmo de noite, eu acordo cedo pensando na charge que eu... Aí, da hora que eu acordo até às 10 horas, que é a hora que eu mando a minha charge, eu tenho que fazer uma outra, porque já apareceu a notícia nova. Entendeu? A gente então, vive com a musculatura tensa o dia inteiro. Exatamente. Muito. Eu repito aqui, eu já disse algumas vezes, eu preferia viver num país em que a gente tivesse menos ideias e fosse mais feliz, entendeu? Claro. Então, aleluia, irmão. Esse negócio da igreja, essa força que a igreja tem, os bancos que não se mexem, entendeu? Os bancos que provavelmente os banqueiros estão escondidos nos cofres fortes para não pegar o coronavírus, né? Essa é uma brincadeira que eu fiz, uma charge rápida que eu desenhei rapidinho, que a gente falou na mesa, eu estava almoçando e alguém disse... Ato falho, né? O governo vai anunciar hoje, aí alguém falou assim, vai renunciar hoje? Aí eu achei Seria engraçado. Tão bom, né? Esse desejo, né? E esse aí realmente é um filme de terror, quando o Bolsonaro fala. Mas não deixa. Se tivesse filho pequeno, eu não deixaria nem chegar perto. O Joca se assusta quando o Bolsonaro fala, entendeu? Aí essa é da carreata. Minha homenagem à indústria automobilística mundial, porque... isso aqui eu adorei fazer. Isso é maravilhoso. Fala para a gente. O cartaz. É uma coisa cult, é uma coisa que nem todo mundo saca, mas eu fiquei pensando naquela cena dos pássaros do Hitchcock, em que as pessoas ficam fechadas em casa e os pássaros batendo na janela, aquela coisa horrível, aquele medo, aquele suspense horrível. É um dos melhores filmes de suspense de toda a história. Exatamente. Aí eu fui procurar o cartaz e vi que dava para fazer. Fiz essa montagem, distorci um pouco a boca do Bolsonaro, que não é tão difícil de fazer. Apliquei as frases em português, troquei os atores. Ficou muito bem feito, inclusive a tipologia toda igual, muito bacana. Eu não conhecia esse cartaz dos pássaros, eu conheço um cartaz horizontal, né? Na realidade, é um anúncio, né? Esse eu adorei. Gente, olha essa aqui do Miguel Paiva, o raio com raio-x. Eu adoro fazer essas coisas. Eu uma vez fiz um desenho que era um raio-x, o médico mostrando para o paciente o raio-x há muito tempo.
mas dentro do raio-x tinha uma taça de champanhe, entendeu? Você via no pulmão do coração de uma taça de champanhe. Você falou da igreja, assim, por outro lado, teve culto na igreja aqui do meu lado hoje, do lado da minha casa, culto, a Igreja Batista, culto, com bateria, baixo, guitarra e gente, com todo mundo lá. E eu me lembrei da imagem do Papa solitário na praça, pregando as pessoas para descubram Jesus, olhando para o seu próximo e compreendendo o que ele está passando. Eu cada vez consigo respeitar mais esse Papa, porque ele cada vez mais se distancia. Grande homem, grande sujeito. Imagem clássica que a Igreja alimentou esses séculos todos, entendeu? Então, eu acho grande homem, grande sujeito. O Papa e fez uma imagem renovar a Igreja. Entendeu? Tá. E fez, que eu estava dizendo isso assim, e essa imagem dele solitário na praça, com uma homilia de arrepiar a gente. Eu não sou religioso, de forma nenhuma. Não faço proselitismo, mas não acredito. Agora, aquilo teve uma força que comoveu até a mim. Muito importante aquilo. E certamente aquilo comove muitas pessoas importantes. É aquilo que o Miguel falou mais cedo. Precisa comover pessoas com poder de agir. Porque os pobres desse planeta estão muito desprotegidos pelos últimos 30, 40 anos de hegemonia neoliberal. Muito desprotegidos. E a gente, nessa situação que não pode nem sair à rua para processar, nós estamos diante desses casos assim. É preciso que um cara feito esse consiga comover gente com poder, para que alguma coisa seja feita. É preciso comover gente aqui. A imagem impressionante. Vocês estão vendo aí? Olha só, olha que coisa. Ainda tinha chovido em Roma, estava essa coisa... E a urbe et orbi, né? Exatamente. Esse entardecer. A urbe e o orbe completamente vazios de quarentena, né? Exatamente, é fantástico. E é uma imagem muito impressionante. Eu fiquei inesquecível com aquela imagem. E depois vi o discurso do Papa também, vi a bênção que ele deu. Gente, a gente está chegando num ponto realmente... O Brasil, por incrível que pareça, eu também tenho uma impressão de que os casos não explodem, não disparam, mas o processo é assim mesmo. O processo é assustador. Por esse processo político, por essa tensão política que tomou conta do brasileiro, e a gente está um pouco, acho que, avariado. E todo o Ocidente, vamos admitir que a Europa e os Estados Unidos estão numa situação gravíssima, Nova York, com relação ao coronavírus. E aí eu queria que tem uma questão ainda para vocês, mas antes eu vou deixar em aberto aqui. O que vocês acham? Quer dizer, é uma hora da humanidade realmente se encontrar consigo própria, olhar no espelho? A quarentena vai mexer com a cabeça das pessoas, evidentemente já está mexendo. Posso te dar uma informação? Vai, fala. Nós entrevistamos uma professora de história que entende de epidemias, é a especialidade dela, a pesquisa dela é sobre isso, e ela comentou que depois de uma epidemia, vem um período de reforma social ou de grande movimentação. Citou como exemplo, por exemplo, as epidemias do meio do século XIX, onde após aquilo acontecer 2, 3 vezes, o urbanismo mudou completamente. A tentativa da Inglaterra foi de sanitizar a cidade de Londres, e o marxismo aparece. Porque Engels estava lá vendo aquilo tudo e refletindo sobre a condição do trabalhador, etc., etc. E ela falou, isso é apenas um dos exemplos. Por outro lado, a Inglaterra fez muita coisa aí, mas passou as décadas seguintes diminuindo as necessidades de proteção e quarentena. Exatamente o que o Boris tentou fazer e que o Trump está fazendo, o que o Bolsonaro grita a plenos pulmões. E que isso acabou gerando a gripe espanhola. Foi uma das causas. Essa é uma informação importante que mostra que eu acho que, de certa forma, nós temos na mão ferramentas para melhorar o mundo depois dessa epidemia. Mas agora, eu fiquei apreensivo que talvez seja um tempo que não volte mais. Essa questão da quarentena, eu estou começando a ver vários indícios, essa profusão, a rede social, as videoconferências, o mergulho e o alastramento das informações, especialistas e médicos já dizendo sobre vírus e tal. O fim da privacidade. O fim de uma era dessa liberdade. Fim da privacidade.
que a gente saía, enfim, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu acho que a gente vai entrar numa nova etapa. Miguel Paiva, fala para a gente. Eu escrevi hoje um texto no 247 chamado A Guerra do Vírus, daquela ilustração do soldado apontando... Eu vou pegar aqui. Apontando a arma, e tem um pedaço que diz assim: a guerra do coronavírus acabou colocando de lado as verdadeiras guerras do mundo em que vivemos. Disputa de território, controle de riquezas, guerras santas e mesmo briga de vizinho deu espaço a uma luta muito mais simples, a luta pela vida. Entendeu? Eu acho que essa essência de todo mundo no planeta inteiro estar lutando de uma forma ou de outra pela própria vida acaba criando... e eu falo depois de Deus, se as pessoas que acham que Deus é uma energia, esse é o momento para provar que essa energia existe. Se ela é uma energia e estão todos com a mesma energia de salvar a própria vida, que isso tenha um significado, que isso acabe trazendo uma renovação de fato na nossa maneira de viver. Nós temos muita gordura para cortar dessa vida, entendeu? Muita coisa que foi se criando nesse tempo todo, até os vírus são o resultado disso, desse mundo louco, onde a ganância, a vontade de ganhar dinheiro não se explica e acaba criando um ambiente surreal, entendeu? De luta e de guerra e de briga que não se justifica mesmo. Porque os motivos eles desaparecem diante de tanta barbaridade, entendeu? Então é o momento que essa energia, se Deus existe, se as pessoas acham que Deus existe, e é uma energia, digamos assim, para não entrarmos na discussão religiosa, que essa energia funcione agora, que agora é o grande momento. Miguel, nunca tantos ateus explicaram o cristianismo para cristãos. Tem dois aqui fazendo isso agora. Exatamente. Dois ateus explicando. Mas eu queria levantar uma coisa importante, que é o seguinte: é um daqueles momentos de decisão, turning point mesmo, porque a privacidade, como a gente a conhece, desapareceu. Agora, oficialmente, a Coreia do Sul e a China, dois exemplos. A China, porque faz isso mesmo, mas a Coreia, porque os cidadãos concordaram em que seus celulares façam parte do diagnóstico. Medem a temperatura e etc, etc. Usam a biometria para isso. E vão usar mais, porque boa parte dos médicos, esquerda inclusive, diz o seguinte: não é possível controlar o tipo de pandemia que nós vamos ter agora. Existem muitas teses sobre a causa disso, ser a agroindústria, como ela é no mundo hoje, ela concentra espécies de uma forma como nunca aconteceu e facilita os pulos entre espécies. Então, para controlar isso, é vigiar a nossa vida o tempo inteiro. Essa parte angustia muita gente no mundo, inclusive a mim mesmo. Me angustia muito. Eu não sei se teremos de volta. Eu acho que não teremos de volta a privacidade. Olha, o Paulo Eduardo, que é um dos nossos espectadores, colocou uma questão aqui que me preocupa também, além dessa aí, ele dizendo que essa semana vão começar os saques. É uma preocupação real e concreta. Como é que esse povo vai se comportar? E vi também um outro vídeo de alguém falando, a notícia que ele tinha lido, que nas comunidades aqui do Rio, a milícia está botando toque de recolher e obrigando as pessoas a ficar em casa. A milícia está tomando mais conta e o tráfico. O tráfico também está fazendo isso, segundo eu li. Deixa eu só colocar aqui, deixa eu ver se é essa imagem mesmo. Olha só, você falou dessa história. É horrível isso. Né? Desesperados com o descaso do Estado e passando fome, moradores das favelas começam a ir às ruas. Eu vou ler só um trecho. Essa é uma matéria da Folha de São Paulo de ontem. Olha só, no desespero, muitos moradores já saem de casa para ir atrás de parentes, amigos e entidades assistenciais em busca de alimentos e ajuda. Perto dessas comunidades há ambulantes nos semáforos e dentro delas, bem mais gente em vielas e ruas do que se pode ver em vários bairros de São Paulo. Muitos estão atrás de bicos e comida. A coisa vai ser grave no Brasil. Nós temos um desenho social muito grave. Está no horizonte dos próprios europeus e dos americanos também, em certa medida. Os Estados Unidos se parecem com o Brasil. Tem muita pobreza lá também, muito morador de rua. Nova York, principalmente, né? Pois é.
Então, e não tem SUS. Nem começou ainda o problema aqui, para dizer a verdade para vocês. Eles diziam que nós não temos velhos. Realmente, temos poucos velhos. Mas nós temos uma coisa muito mais grave, que é a miséria, esse problema social, e uma quantidade de diabéticos e hipertensos muito maior que a maior parte dos países. Pois é. Isso vai ser uma mortandade. A doença mata mesmo diabéticos e hipertensos. Queridos, eu vou ler a última rodada aqui, só vou ler o nome das pessoas, são muitas mensagens. Eu quero agradecer muito aqui Sônia Ricarte, Rômulo Thompson, Arthur Caetano, Huberto Lombardi, Irene Martins, Marco Antônio Albuquerque, Sônia Mourão, sempre aqui com a gente, Rômulo Thompson, mais uma vez eu li de novo aqui. Obrigado, quero pedir inscrições no canal, dizer que a gente vai estar novamente aqui. Esse é um Távola Quadrada especial. A gente sente a necessidade de conversar, é gostoso, eu gosto muito do programa. É muito bom. As pessoas pedem também para a gente fazer mais e tudo, e esse domingo especial, então, foi de presente para o público aqui do canal do Conde, esse Távola Quadrada, e na terça-feira a gente volta. Eu queria passar para vocês, para a gente pensar mais um pouco, fazer as considerações finais aí, dar uma palavra. Agora a videoconferência, enfim, se tornou... a grande vetor de comunicação que todo mundo está usando agora, inclusive entre os familiares e tudo mais. Então, é um momento importante, né? A gente precisa dar uma palavra de alerta e também de esperança, porque a gente tem de lutar com inteligência para conseguir ultrapassar essa crise gigantesca aí que o Brasil tem de encarar. Quem começa? Vai, Aroeira. Para o ímpar. Vou começar falando o seguinte: liga lá seu violão que você vai tocar para a gente hoje. Oroeira, peraí, deixa eu explicar isso para você. Ó, o violão está aqui. Eu não vou tocar. Sempre tem uma boa razão. Porque o som do aplicativo com o violão fica horrível, só fica bom no celular. Você está com o celular. Não, o som do sax também fica uma porcaria. Não, fica ótimo. Agora, eu fiz uma live com violão, eu ainda preciso instalar uma... Eu vi essa live no violão, ficou ótimo. Então, assim, vou fazer minhas considerações. Não, deixa eu terminar. Peraí, eu que ia falar, Aroeira. Você quer falar? Então tá bom. O amarelinho veio para mim aqui em volta do... Não, eu queria... Eu estava falando na hora do jantar hoje que se essa pandemia tivesse acontecido há uns bons anos atrás, que a gente não tinha essa facilidade de comunicação que a gente tem hoje. A gente tinha a TV que nos informava do jeito que queria. A gente não conseguiria se comunicar pela linha telefônica só, o telefone não dá sinal, o celular já tinha aparecido, mas o celular funcionava mal, a gente não tinha o que a gente tem hoje, que é o que nos segura, o que segura o desespero, o que segura o estresse. Eu tenho feito reuniões com a minha família, com os meus filhos, com o meu neto. Ontem, o meu neto participou de uma festa de aniversário virtual. Todas as crianças no Zoom, conversando, brincando. Depois ele fez um desenho, entendeu? Quer dizer, é uma situação completamente inusitada e que, por sorte, nós temos essa facilidade de estar juntos, entendeu? Porque é isso que vai segurar. E a gente precisa fazer isso muito, porque é essa troca de ideias que mantém a gente vivo, criativo e não nos deixa desesperar, porque é uma situação de fato desesperadora. Então, agora, o terrível, desculpa, Miguel, depois eu volto para você, mas o terrível é você pensar que tem muita gente no Brasil que não tem nem isso agora para placar seu isolamento, enfim, são questões que são terríveis. Não tem comida, não tem espaço para ficar em quarentena, não tem condições sanitárias e não tem condição de comunicação, entendeu? É desesperador mesmo. Posso falar? Sim. No entanto, essas pessoas estão se organizando da maneira possível. É como você falou, até mesmo as milícias e as organizações do tráfico estão entrando num jogo, como a gente viu antes. Todo mundo tem que lutar pela vida. E como é uma coisa que contrai, que você passa para o outro, você está lutando pela sua vida e pela de outros, pela dos seus velhos, dos seus filhos. Crianças também morrem disso. É uma morte muito terrível, não é uma gripezinha. E essas organizações dos próprios moradores de comunidades estão tentando.
estão fazendo, eu tenho conversa com alguns vereadores do PSOL e outra gente que tem contato e que trabalha com as comunidades, e eles estão organizando de forma muito intensa o que é possível. Mas o Estado está faltando e está demorando muito. E cada dia, apesar de várias coisas terem sido votadas, tanto a nível municipal quanto a nível federal, você viu aquele negócio dos 600 ou 1.200, o dinheiro ainda não chegou, ainda não tem o cadastro, está tropeçando em burocracias. Eliminar as burocracias para que isso aconteça. Mesmo levando em conta que governos têm um tempo, é preciso acelerar isso. Essa pressão nós temos que fazer todos os dias, em todos os meios de comunicação. É preciso acelerar aquilo que já foi dito que vai ser dado de auxílio, que todos os economistas, o Miguel falou dos economistas, mas assim, uma parte enorme deles voltaram a ser keynesianos. Voltaram a defender que o Estado vá lá e dê dinheiro, literalmente, na mão de cada um. A gente precisa acelerar isso, porque cada dia que passa é um desastre. Sobreviver. Por outro lado, também é o seguinte, as companhias todas telefônicas têm que liberar os sinais para essas pessoas. Todo mundo tem um celular. Todo mundo tem um celular. Elas precisam se comunicar e tem até para se informar, o sinal, né? Para se informar e para continuar, para saber de como a coisa funciona. Inclusive, aonde ela pode obter ajuda e tudo mais. Então, esses são os apelos que eu estou fazendo em todo lugar onde eu falo. Gente, o Estado tem que agir e as companhias telefônicas têm que fazer, por bem ou por mal, a liberação do sinal. É um caso de emergência nacional. É aquilo que o Macron falou no discurso dele. Tem coisas que não é para o mercado lidar. Nesse momento, a saúde é óbvio, mas nesse momento as comunicações também. Exato. Também não estou tranquilo, estou um pouco infeliz com isso tudo e muito tenso com essa situação toda, e especialmente sabendo isso, que eu estou lendo também essas notícias, nas comunidades, as pessoas querem se organizar, têm estrutura para isso, têm capacidade de fazê-lo, mas sem o Estado não vai dar conta, não tem como. Agora, as comunidades pobres estão realmente tomando a frente das decisões porque o Estado abandonou. Paraisópolis, em São Paulo, abandonou. No Rio de Janeiro, eles estão tomando a frente. Agora, é uma situação, e nós que temos o Estado, digamos assim, uma classe média, uma classe remediada que ainda conta com isso, só que nós temos um Estado podre, porque é o Estado que está sendo gerido pela pior figura, a mais abjeta da história da humanidade. Nunca vi nada igual. Nunca Estado em estado deplorável. Nada absolutamente igual a essa criatura, e vamos ver. Acho que as coisas vão acelerando. Eu entendo, né, para finalizar, que o recrudescimento, quer dizer, a aceleração do processo das contaminações do Brasil, que é previsível, isso vai acelerar aí um apodrecimento do governo, da presidência da República, e aí eu acho que vai ser a questão da renúncia mesmo. Eu tenho previsto isso, acho que ele vai ser obrigado. E como ele não tem muita... Ele vai renunciar e vai continuar perturbando a vida da gente, mas aí, pelo menos, com o Brasil se unindo, né, para poder... Sem ele. Oi? Não sei o que acontece depois, mas é o Brasil sem ele. Ponto. Sem ele, ponto. Pelo amor de Deus. Brasil sem ele, ponto. Qualquer coisa melhor. Qualquer coisa a gente vê depois, mas é o Brasil sem ele, pronto. Adorei. Isso aí vai virar uma hashtag, hein? Brasil sem ele. Pelo amor de Deus. Brasil sem ele. Renato Aroeira, um beijo para você. Obrigado, querido. Obrigado, beijo, Conde. Vou dar um beijo no Joca. O pessoal perguntou do Joca aqui hoje. O Joca nem está aqui hoje. O Joca está lá na sala, nem vi. Seguimos nas nossas quarentenas. Obrigado, público maravilhoso aqui que acompanhou esse Távola Quadrada especial. Em breve a gente está de volta. Valeu. Beijo, até terça. Tchau, tchau.